Olá, novamente, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, dando sequência aos nossos vídeos sobre as acusações feitas por alguns grupos fundamentalistas religiosos da maçonaria, agora nós vamos para outro ponto bastante interessante, né? O primeiro, nós falamos sobre a questão do fato da maçonaria ter reuniões secretas ou discretas, e sobre o fato de que a maçonaria pregaria um certo indiferentismo religioso, e nós já, digamos assim, solucionamos ou demos uma resposta adequada a essas acusações. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena avaliação em relação a alguns sites que pegam uma passagem do livro Moral e Dogma, do Rito Escocês Antigo e Aceito, que é um livro que foi escrito pelo Albert Pike, né, um livro já relativamente antigo, mas que é muito utilizado por alguns sites aí de teoria da conspiração e etc., para, teoricamente, desmascarar a maçonaria, dizendo que o Pike é uma autoridade, né, uma autoridade, praticamente um papa maçônico, uma autoridade maçônica mundial, e que aquele livro daria, digamos assim, uma revelação bombástica de que o Deus da maçonaria é Lúcifer. Eu nem vou me dar o trabalho de ler aqui a passagem do Pike que é utilizada, porque se você olhar na internet, coloca lá maçonaria, Pike, Lúcifer, você vai ter aí um monte de sites citando essa passagem. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: a maçonaria ela é composta por vários ritos, né? Ritos são os procedimentos que são adotados em loja, cada um com uma sequência específica de graus, cada uma com um número específico de graus, e que, portanto, não existe uma autoridade mundial de maçonaria, uma autoridade que seja universalmente reconhecida, e muito menos é o rito escocês antigo e aceito o único rito praticado, ou o rito mais importante, ou qualquer coisa do tipo, uma vez que todos os ritos eles gozam exatamente do mesmo status, né? Então, por exemplo, o rito francês, ou moderno, é um rito que ele tem 3 graus nas lojas simbólicas, e depois, nas chamadas ordens superiores, ele é composto por 5 ordens superiores. Essas 5 ordens superiores, elas englobam um grande conjunto de graus que são sintetizados e reunidos, ou seja, não se conta em graus, se conta em ordens, né? Cada ordem com o número de graus. O rito escocês retificado, por exemplo, que é um rito mais antigo do que o rito escocês antigo e aceito, ele tem só 6 graus, né? O rito brasileiro, que é um rito que foi desenvolvido aqui, tem 33 graus por influência do rito escocês antigo e aceito. O rito adoniramita original ele tinha 12 graus, depois ele entrou para o Brasil com 13 graus, e depois, também por influência do rito escocês antigo e aceito, ganhou 33 graus. O rito norte-americano, chamado de rito York, né, ele tem um conjunto muito menor de graus. Então, ele vai, por exemplo, ter 3 câmaras, né, sendo que numa câmara o último grau é o grau de maçom do Real Arco. Depois ele vai ter uma segunda câmara chamada dos graus crípticos, que o último grau vai ser o grau de super excelente mestre. E por fim, ele vai ter uma terceira câmara, que é chamada de Câmara das Ordens de Cavalaria, cujo último grau é o grau de Cavaleiro Templário, né? Se você for fazer a conta dos graus, são 13 graus, não são 33 graus, né? E esse é o rito mais praticado no mundo, né? Então, praticamente 80% das lojas no mundo praticam o rito York, e não o rito escocês antigo e aceito. O rito escocês antigo e aceito tinha 25 graus, depois, na verdade, quando ele era chamado de rito de perfeição ou heredon,
ele ganhou, ele tinha 25 graus e depois ele ganhou mais graus lá nos Estados Unidos até chegar a 33 graus. Ou seja, esse papo de que o Albert Pike é um tipo de papa maçônico, que o 33 esconde um segredo, etc, 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 é mais uma mentirinha, né? É mais um papo furado. E não precisa vir dizer que eu não sei, que eu não estou bem informado, porque eu não cheguei nos últimos estágios, porque eu cheguei sim, eu sou grau 33 do rito escocês antigo e aceito, sou grau 33 do rito adoniramita, sou grau 33 do rito brasileiro, tenho a quinta ordem no rito moderno, tenho o último grau do rito York, enfim, sei bem do que eu estou falando. Então, se você que nunca pisou numa loja maçônica, que não é nem aprendiz, quer vir ensinar a um maçom que chegou nos últimos graus, né, que está no último grau de praticamente todos os ritos praticados no Brasil, então eu acho que você deve procurar um psiquiatra. Mas enfim, vamos voltar ao nosso tópico. O nosso Albert Pike, então, ele era chefe de um rito, né, do rito escocês antigo e aceito, que era um rito minoritário na época nos Estados Unidos, era um rito pequeno na época, e o Pike era um estudioso de vários assuntos, né, dentre esses assuntos, enfim, culturas antigas, línguas antigas, etc. O Pike era um erudito de fato, ele tem obras muito interessantes, não só sobre temática maçônica, como sobre outra temática. Então, por exemplo, ele faz alguns estudos sobre os cultos iranianos, os cultos indianos, etc, etc, etc. Então é bem interessante, bem ampla a bibliografia produzida pelo Albert Pike. Bom, aí pegam lá o trecho do Moral e Dogma do rito escocês antigo e aceito. O Moral e Dogma do rito escocês antigo e aceito, ele não é, como alguns já disseram, a Bíblia da maçonaria. Não, muito pelo contrário. Moral e Dogma é um livro que era entregue àquelas pessoas que chegavam ao grau 32 nos Estados Unidos, né? Tanto que ele vai só até o grau 32, e lá no grau, nessa entrega, era como se fosse um resumo entendido pelo Pike, ok? Tem muitas coisas ali que eu, particularmente como estudioso, não concordo. Eu acho que ele faz um reducionismo moralista muito grande, ele reduz alguns graus maçônicos no seu aspecto simbólico e acaba transformando num tipo de moralismo, né, tipicamente norte-americano, enfim, mas é a visão do Pike em relação ao rito escocês antigo e aceito, ou seja, é um resumo dos graus, da forma como ele achava que deveria ser resumido. Ou seja, nada a ver com ser uma Bíblia maçônica, mesmo porque os outros ritos não dão qualquer importância a essa obra, uma vez que não diz respeito a esses ritos, né? Esclarecido isso, nós temos que pensar o seguinte: e aí? O Pike fala lá que o deus da maçonaria é Lúcifer, né? Então, pois é, eu vou dar uma notícia agora que talvez você vá se chocar, né? Por quê? Porque também a Bíblia diz que Jesus Cristo é Lúcifer, né? Não, é mentira, não é possível. Não é possível? Então dá uma olhadinha no livro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, né? Pedro diz o seguinte: até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações, né? Então, a estrela da manhã é Cristo. Clarear a estrela da manhã em vossos corações. Só que em latim é Lúcifer, né? Então, o trecho em latim diz o seguinte: Donec dies illucescat et Lucifer oriator in cortibus vestris, né? Então, em latim, Lúcifer é a estrela da manhã, o astro que traz a luz. Há hinos litúrgicos da Igreja Católica que dizem a mesma coisa, em que Cristo é considerado com a luz da estrela da manhã, né? Ou seja, a atribuição do nome Lúcifer à figura do chefe dos anjos decaídos, etc, etc, é algo mais recente. E quando o Pike fazia essa referência, ele dizia que
a verdadeira busca, o verdadeiro objetivo de busca de todo maçom, de todo iniciado, é buscar a luz da sabedoria. Ou seja, é buscar aquele que porta a luz da sabedoria. Né? Então eu vou convidar você, eu reuni aqui algumas versões da Bíblia, então eu vou convidar você a ver se é ou não é verdade. Então está aqui, ó, Bíblia de Estudo de Genebra. Então você pega lá no livro de Jó, no capítulo 11, o versículo 17, diz o seguinte: a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Então você diz, mas isso não está escrito, não diz nada sobre Lúcifer. De fato, em português não diz nada sobre Lúcifer. Então você pega aqui também a Bíblia de Estudos Nova Versão Internacional, e no mesmo capítulo diz o seguinte. Então, capítulo 11, versículo 17. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas como a manhã em seu fulgor. Então, optaram por tirar da tradução a estrela da manhã. Mas, como nós somos muito chatos e gostamos de ler as coisas nas suas versões mais antigas, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada Vulgata em latim, e o versículo diz o seguinte: et quasi meridianus fulgor consurget, tibi ad vesperam, et cum te consumptum putaveris orieris ut Lucifer. Ou seja, como a estrela da manhã, ut Lucifer. Ou seja, brilharás como a estrela da manhã, Lúcifer. Na versão em grego, estamos aqui com a Septuaginta, a Bíblia em grego. Diz o seguinte: Ideefki su osper eosforos ec de messimbrias ananteli si zoe. Aqui ele não usa a palavra Lúcifer, porque é usada na Bíblia em latim, pela tradução do São Jerônimo. Né? E se essa passagem que eu citei de Pedro, né, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, em grego está escrito o seguinte: que echomen veveoteron ton prophiticon logon o kalos pite prosehontes os lignon fenunti et en ochimiro topo eos oimera diafgasi que fósforos anatili entes cardias imon. Então aqui, fósforos, portador da luz. Né? O mesmo, a tradução exata em latim de fósforos, em grego, é Lúcifer. Ou seja, o texto original do Novo Testamento em grego traz fósforos, portador da luz, em latim, Lúcifer. Então, veja que o Pike afirma é aquilo que está nos textos originais da Bíblia. Né? E aí você diz o seguinte: mas esse Lúcifer que está aí não é um Lúcifer com letra maiúscula, é Lúcifer apenas como não sei, um adjetivo. Está dizendo que Lúcifer é simplesmente Cristo como portador da luz. Sim, Cristo como portador da luz. Só que, para provar que nós estamos dizendo que o nome Lúcifer não era utilizado nesse sentido, né? Você sabia que existe um santo chamado Lúcifer? Pois é, São Lúcifer Calaritano. São Lúcifer Calaritano foi um bispo, né, que nasceu lá no século IV e morreu no ano 370 na Sardenha. E até hoje, lá na cidade de Cagliari, na Itália, tem a igreja dele, a igreja de São Lúcifer. Então São Lúcifer foi um bispo que lutou pela igreja, né, que viveu santamente e que foi canonizado. O nome dele é São Lúcifer Calaritano. Então será que aqueles cristãos lá do século IV iriam
canonizar alguém que tinha o nome do diabo, um nome tão, digamos assim, carregado de significados negativos, né? O pai que não era nenhum jegue, o pai que não era nenhum jumento, muito pelo contrário, né? Como eu disse, ele era um erudito, e o erudito, como erudito, ele sabia perfeitamente bem que o significado do nome Lúcifer era de portador da luz, como nós lemos lá no texto em grego, fósforos. Você usa fósforo em casa, né? Por que será que chama fósforo? Você usa luciferzinhos em casa para acender o seu fogão, ok? Então, gente, vamos parar de falar besteira, por favor, né? Vamos parar de passar atestado de burrice em rede, né? Tem muita gente burra que acredita nessa besteirada. Tem muita gente idiota que acha que isso é uma grande revelação. Muita gente sem cultura nenhuma que acha que isso é uma revelação. Mas, por favor, vocês estão passando vergonha, né? Para quem entende, para quem lê a Bíblia, os textos originais em grego, latim, etc, 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 é uma bobajada isso que vocês estão falando, ok? Então não vamos engolir esse papo furado. Bom, eu vou continuar daqui a pouco com outro vídeo, então até daqui a pouco.